Os fatos recentes trouxeram muito medo de ruptura democrática. A demissão do ministro da Defesa e o pedido de demissão dos 3 comandantes da Marinha, Aeronáutica e Exército acenderam esse medo e a preocupação com o que o presidente pode tentar fazer. Mas muito desse medo é instigado por boa parte da imprensa e por setores da esquerda que não sabem ler a conjuntura correta do governo Bolsonaro. Para que um golpe aconteça, uma série de elementos precisam estar alinhados, fatos que o Bolsonaro não tem. E nesse vídeo eu irei falar sobre esses elementos e dizer por que é que o golpe hoje não é viável. E eu me chamo Dagmário, aqui é o canal do Dag, então já deixa o seu like e já se inscreve no canal. E bora lá! Antes que alguém venha me criticar, eu já afirmo, o Bolsonaro é sim um golpista, o Bolsonaro não tem nenhum apreço pela democracia, o Bolsonaro passou mais de 30 anos no Congresso defendendo a ditadura, mas a questão é que querer não é poder, querer não é conseguir. Para que um golpe aconteça, ele precisa estar fortalecido e com apoio de peso na sociedade. Então, primeiro, o Bolsonaro não tem apoio político. O Congresso Nacional foi fundamental no golpe de 1964. Fazendo um resgate histórico desse período, boa parte do Congresso apoiou o golpe. Nessa época, no Congresso tinha 3 grandes partidos. Um, que era o PTB, que era um partido de base sindical e dos movimentos sociais, e que também era o partido do presidente João Goulart. Tinha o PSD, que era um partido das oligarquias rurais. Só lembrando que na década de 1960 o Brasil tinha 55% da sua população vivendo na zona rural, fato que trazia muita força para esse partido. E a UDN, que era o partido das classes médias urbanas. E esses dois últimos, PSD e UDN, apoiaram majoritariamente o golpe. Hoje, grande parte da classe política não apoia o governo Bolsonaro firmemente. Temos o Centrão, que apoia o governo, mas sempre está brigando com a presidência da República. E esse apoio do Centrão se dá mais pela natureza do Centrão, que é um agrupamento de partidos que precisa de emendas e cargos federais para sobreviver. E esse apoio, ao governo Bolsonaro se dá mais por uma questão de sobrevivência política desses partidos do que por um alinhamento ideológico com o presidente. Como também o Bolsonaro vive brigando com governadores, prefeitos, com o próprio Congresso Nacional, então o Bolsonaro não tem a confiança dos políticos. Os políticos aturam o Bolsonaro e não apoiam ele verdadeiramente. Segundo ponto, o Bolsonaro não tem apoio internacional. Hoje a conjuntura internacional é muito mais diversificada. Temos um mundo muito mais globalizado e interligado. Hoje, os desafios sociais e econômicos são enfrentados cada vez mais de forma conjunta entre os países. Mercosul, União Europeia, ONU, Unesco, OMS, OMC, FMI, Banco Mundial, são organizações internacionais que têm cada vez mais influência nos países. E por que eu falo isso? O apoio internacional foi extremamente importante em 1964, onde os Estados Unidos foram fiadores do golpe que tivemos. Eles apoiaram o golpe não só no Brasil, mas também os vários golpes que tiveram na América Latina no século XX. E vocês acham que as potências internacionais iriam apoiar um golpe do Bolsonaro? Os Estados Unidos, com o governo Biden, que tem péssimas relações diplomáticas com o governo brasileiro, pelo motivo da família Bolsonaro serem um capacho do ex-presidente Trump. Se o Trump ainda fosse presidente, poderia existir essa possibilidade, mas com o governo Biden, essa possibilidade é praticamente impossível. A China, que é a nossa maior parceira comercial, mas que os filhos do presidente vivem falando mal dela, e a todo tempo os nossos diplomatas precisam apagar o fogo e resolver os problemas que os filhos criam a toda hora. Rússia, Alemanha, França, Inglaterra, vocês acham que alguma dessas potências iria apoiar um golpe do Bolsonaro? Tenho certeza que não. Terceiro ponto, o Bolsonaro não tem apoio da mídia. Hoje os maiores meios de comunicação são críticos do governo. São recorrentes os embates entre o presidente e os principais órgãos de imprensa do país. Diferente de 1964, onde os grandes meios de comunicação foram peça-chave na criação da narrativa e no apoio ao golpe. Hoje, o órgão de imprensa mais expressivo que apoia tudo o que o presidente faz é a Jovem Pan. E só um parênteses, chega a ser vergonhosa a cobertura jornalística da rádio. Diferente do que aconteceu em 1964, que foi um golpe de fora para dentro, ou seja, os militares que estavam fora deram um golpe no governo eleito. Hoje, se esse golpe fosse aplicado, seria um golpe de dentro para fora, pois os militares já estão no governo.
Temos vários militares que estão em ministérios e em altos postos da administração federal. Então, boa parte dos militares já estão no poder. Mas as forças militares não são homogêneas. Existem diferentes linhas de pensamento. Algumas são muito alinhadas do governo Bolsonaro, mas grande parte dessas estão na reserva, ou seja, são militares que não comandam tropas, mas também tem muitos militares que são críticos, principalmente os que hoje estão na ativa, ou seja, que comandam tropas. E muitos desses não veem o Bolsonaro com bons olhos. Muitos sentem até vergonha do Bolsonaro, pois o Bolsonaro foi expulso do serviço militar por indisciplina. E a disciplina é um valor estruturante para as Forças Armadas. E vocês acham que o Bolsonaro iria conseguir submeter as 3 forças militares para um golpe de Estado? O pedido de demissão dos 3 comandantes foi um sinal de discordância com a postura do presidente, e não um alinhamento das forças militares com os ideais do governo, como muitos erraram em noticiar. E outra coisa, qual seria um discurso para um apoio militar? Uma ameaça comunista? A esquerda estaria distribuindo kit gay nas escolas? Todas as fake news que foram usadas em 2018? Eu acho meio contraditório, até porque o Bolsonaro já chegou ao poder, e junto com eles, os militares já chegaram ao poder. E por último, o quinto ponto é que o Bolsonaro não resolveu em nada os problemas do país, onde o Brasil é um dos grandes responsáveis pelo número de mortes. Hoje já chegamos à marca de mais de 317 mil mortes pela Covid-19. E o que o presidente fez? Agiu como um desordeiro, negou a ciência, brigou com prefeitos e governadores, não teve a mínima sensibilidade com as mortes, desrespeitou as orientações da Organização Mundial da Saúde, ou seja, fez tudo ao avesso. E o que pode acontecer se o golpe for realmente dado é o verdadeiro caos, com mais desemprego, mais inflação, mais caos sanitário e hospitalar, mais desabastecimento de remédios e oxigênio, mais fuga de capital, mais fechamento de empresa, entre outras coisas. E pegando 2 exemplos só para reforçar esse ponto, temos o caso do Hitler e do Maduro. Não que eu esteja defendendo esses dois, mas eles foram líderes que tomaram o poder já dentro das instituições. E eles resolveram os problemas que os seus respectivos países estavam passando, melhorando em muito as questões sociais e econômicas do seu país. E só a partir daí, quando eles ganharam força, que mostraram capacidade de melhorar as coisas, é que eles conseguiram derrubar a legalidade do seu país. E o Bolsonaro? O que é que ele fez? Em que é que ele melhorou o país? Em nada. Pelo contrário, a cada dia que passa, o governo só piora. Os dados sociais só pioram, o Bolsonaro não melhorou em nada o nosso país. Então não existe justificativa para que o Bolsonaro possa tomar o poder. Então, concluindo, não existe apoio social suficiente para que o Bolsonaro possa dar um golpe. Então, reforçando, o Bolsonaro não tem apoio da mídia, não tem apoio dos políticos, não tem apoio internacional, não tem apoio militar suficiente e não resolveu em nada os problemas do país. E como eu falei, querer não é poder. O Bolsonaro é um golpista. Ele não tem apreço nenhum pela democracia, mas querer não é poder. Querer não é conseguir. Então comentem aqui o que vocês acham de tudo isso. Sei que muitas coisas podem causar discordâncias, mas essa é a intenção mesmo. Eu quero que vocês comentem, até porque eu posso até mudar o meu pensamento. Daqui a 1 mês, 2 meses, o cenário pode ser completamente diferente. Mas hoje eu considero praticamente inviável um golpe de Estado. Então galera, esse é mais um vídeo do canal. Já aproveitem, se inscrevam e já deixa o like de vocês. E até o próximo vídeo.